Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos começar, né? Ótimo. Vamos orar, pedindo a Deus orientação para o culto desta noite, né? Deus possa nos continuar nos abençoando, né, com a sua palavra, com o estudo da sua palavra, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós oramos, te pedimos, Senhor, que tu seja conosco, Senhor, ó Pai, com as igrejas aqui representadas, Senhor, com as congregações, ó Pai amado, que tu possas estar sustentando os seus servos que estão à frente, ó Pai, destes trabalhos, ó Pai, com os projetos. Sabemos que nós fazemos planos, mas as respostas certas vêm de ti. Tu possa estar corroborando, Senhor, cada projeto, cada ideia, Senhor, que seja feito tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor.
pois bem sabemos que tu és o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Tem misericórdia, perdoa as nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, ó Pai, que nós possamos a cada dia mais e mais nos afastar dele e nos aproximarmos mais e mais de Ti. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Já estamos começando um pouquinho atrasado, né? O pastor já comunicou que no meio do culto aí ele vai colocar um louvor. Então nós vamos de pronto passar a palavra para o pastor Saul, para o estudo dessa noite. Amém, queridos. Irmãos, eu vou colocar a tela, como sempre, compartilhando aí com os irmãos. E, por gentileza, quando ela aparecer aí, os irmãos me avisem, tá certo? Ok, pastor, já está aparecendo aí. Muito bem. Azul e amarela. Isso. Irmãos, que o Senhor esteja abençoando a todos. Nós estamos estudando o breve catecismo. Já estamos no módulo 2 do nosso breve catecismo, que nós intitulamos de Curso de Doutrina Cristã 2, e já estamos terminando também este módulo. Este é o penúltimo estudo do segundo módulo. No próximo estudo, na próxima semana, nós vamos estar estudando o tema A Vocação Eficaz. Mas hoje, o tema que vamos estudar é a nossa união com Cristo. E o estudo de hoje, irmãos, tem como texto básico o Evangelho de João, capítulo 15, versos de número 1 até o verso de número 5. Os irmãos devem abrir a palavra do Senhor para acompanhar o estudo, até porque na modalidade da nossa apresentação, nós temos feito uma análise do texto básico. Então, João, capítulo 15, versos de 1 a 5, nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, que o Senhor aplique a nossos corações nesta noite a mensagem contida neste texto importante da palavra do Divino Mestre, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Muito bem, queridos. Vamos acompanhar. Sendo remido por Cristo na cruz, sinto prazer caminhando na luz, cheio da graça que vem de Jesus, cada momento Senhor Deus, cada momento peguei ao Senhor, cada momento dispensa tua voz.
Senhor, tudo com Cristo na luta moral contra o pecado, engano e o mal. Recompenha da mais viver, cada momento, meu Senhor, cada momento descansa na presença do verdadeiro amor, cada momento. Nas minhas lutas me pode amparar, e no maligno também me livrar. Cada momento garante cada momento, meu Senhor, cada momento descansa sua presença Irmãos, espero que os irmãos tenham prestado atenção à melodia deste hino. Ele é um dos hinos do nosso inário presbiteriano e vamos fazer referência a ele um pouquinho mais adiante. Vamos orar nesse instante, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos pela oportunidade de estar aqui, reunidos em teu nome. Pedimos uma bênção especial para cada um dos teus servos que está logado nesta live de hoje, neste culto, que nós possamos, Senhor, entender e compreender a mensagem que tu queres trazer para nós nesta noite. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, o tema que vamos estudar hoje é a união com Cristo aplicada ao pecador. E eu gostaria de ler apenas, repetindo o verso de número 5, em uma outra versão, que diz assim: Disse Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está envolvida entrelaçadamente na salvação do pecador. Já vimos que o Pai, antes da fundação do mundo, entrou em aliança com o Filho para que este morresse em favor do povo que o Pai lhe tinha entregue. Este assunto já foi
estudado em semanas passadas. O Filho executou esse pacto na sua humilhação, vindo ao mundo e morrendo na colina do Calvário em favor desse povo de seu Pai, povo a que ele mesmo chamou de minhas ovelhas. A obra da salvação, irmãos, não terminou no Calvário. É necessário que ela seja aplicada ao coração do pecador em favor de quem Cristo morreu. Há duas divisões no texto que foi lido nesta noite. No capítulo 15, nos versos de 1 até o verso 27, nós encontramos duas divisões bem específicas. O discurso sobre a videira, que é o objeto do nosso estudo, encontra-se nos versos de 1 até o verso 17, e as advertências quanto ao ódio ao mundo, que vai do verso 18 até o verso de número 27. Porém, para esse estudo específico, nós estamos considerando os 5 primeiros versículos e, em especial, o versículo de número 5, que eu acabei de ler para os irmãos. A nossa análise hoje se prende à primeira parte desse texto, a videira e os ramos. Ou ainda podemos dizer a videira e nos ramos, relacionamento tratado aqui em todos os seus aspectos. Ramos produtivos e ramos improdutivos. Ramos que devem ser limpos ou ramos que devem ser cortados. E a sua ligação, a ligação à videira, que os mantém vivos e produtivos. Esse texto trata praticamente da questão da videira e os seus ramos e o seu relacionamento. E é esse somente o objeto do nosso estudo desta noite. O breve catecismo que estamos estudando, irmãos, na pergunta de número 29, que está aparecendo aí na tela para você, como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? E a resposta vem imediata, está no seu breve catecismo e também está sendo apresentado na tela a você nesse instante. Tornamos-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo Espírito Santo. Aí estão, irmãos, algumas passagens que são citadas para embasar esta afirmação. João capítulo 1, versos 12 e 13, capítulo 3, versos 5 e 6, Tito capítulo 3, verso de número 5 e verso de número 6. Entre tantos outros textos que nós vamos encontrar tratando da mesma questão. Portanto, para o engrandecimento do nosso conhecimento, nós devemos estudar detalhadamente estas passagens e nos remetermos às indicações que elas fazem para o nosso estudo ser ampliado. Podemos consultar ainda o Catecismo Maior e a Confissão de Fé de Westminster. Bem, aquilo que Jesus fez por nós, lá no Calvário, quando
morreu e deu a sua vida em nosso lugar, pagando a nossa culpa. Então, a morte de Jesus, ocorrida há mais de 20 séculos passados, o Espírito coloca em nosso coração de tal modo que nós cremos e somos unidos a Cristo. Estas verdades estão explícitas também na pergunta de número 30 do nosso breve catecismo, que você vai ver agora. Pergunta 30. Como nos aplica o Espírito à redenção adquirida por Cristo? E a resposta, em seguida, o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela, em nossa vocação eficaz, que será o nosso próximo assunto, a vocação eficaz, como expliquei aos irmãos antes de iniciarmos essa live. As passagens bíblicas citadas aqui são Gálatas capítulo 2, verso 20, Efésios 2, 8, 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, entre tantos outros que nós vamos, evidentemente, ampliar, e eu acredito que os irmãos estão estudando posteriormente essas passagens, vendo no breve catecismo e ampliando o seu conhecimento. Muito bem, irmãos. Na metodologia de estudo que nós temos adotado com os irmãos, nós temos, primeiro, analisado as perguntas do breve catecismo, em seguida, fazemos uma análise do texto lido, texto básico, e, em terceiro ponto, nós temos feito uma retrospectiva bíblica, olhando os aspectos doutrinários, por assim dizer, para que possamos ter uma compreensão maior, mesmo dentro do pequeno espaço de tempo que nós temos aqui para discutir esta matéria bíblica. Muito bem. Então, basicamente, o texto, irmãos, como já visto, trata da videira e dos seus ramos. E nós vamos fazer uma breve análise do texto básico. Primeiro, ele trata no verso 1 e diz que há uma união vital. Neste versículo e nos seguintes também, Jesus enfoca e conforta os seus discípulos, mostrando a união vital que há entre ele e eles, entre ele, Jesus, e entre os seus discípulos, ou aplicando para nós, entre ele, Jesus, e entre a sua igreja hoje, entre ele e nós. Essa união de vida é invisível, e através dela, Jesus vai mostrando e realizando na vida dos crentes, na nossa vida, os seus propósitos. Todos os propósitos do Senhor serão executados na nossa vida. Jesus disse: eu sou a videira. É impressionante a humildade de Jesus ao comparar-se com as coisas mais simples. Jesus não é somente o tronco da vida, mas o tronco e seus ramos. Meu pai, diz ele, é o agricultor. O pai cuida da videira. Jesus é a vida interior desta videira. O pai cuida providencialmente da videira e, consequentemente, também dos seus ramos.
verso 2. Os ramos da videira. Aqui, irmãos, o evangelista registra dois tipos de ramos: o ramo estéril e o frutífero. Duas atitudes de Jesus diante dessa perspectiva. Primeiro, cortar os ramos estéreis e limpar os ramos frutíferos. É esse o aconselhamento de Jesus aqui nesse texto. Ele diz, olha, aqueles ramos que são estéreis e que não vão produzir, eles devem ser cortados. Mas aqueles produtivos, eles precisam ser limpos para que produzam mais ainda. Duas razões. Jesus não aceita os que estão unidos a ele apenas intelectualmente. Os nominais, os fictícios. Jesus quer ramos que estejam unidos a ele de coração, que estejam intimamente ligados a ele, que possuam realmente a fé salvadora, que sejam frutíferos, mostrando assim que foram limpos pela palavra de Cristo. É esse o tipo de ramo que deve ser preservado na igreja. Os demais, pela instrução do próprio mestre, precisam ser retirados. E, irmãos, não se preocupem, porque não somos nós que tiramos. É ele mesmo que tira os ramos que não estão dando frutos. A igreja, nós precisamos entender, ela é do Senhor Jesus. E ele traz quem quer e leva quem quer. Porque a obra é dele e ele vai colocar cada um de nós dentro da perspectiva da sua vontade. Um exemplo disso, que podemos citar aqui claramente, é Jonas. Jonas não queria de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, não aceitava ir para o lugar aonde Jesus estava determinando que ele fosse. E por isso ele fugiu e foi numa direção contrária. Porém, Jesus o levou exatamente para o lugar que estava determinado para que ele fosse. Nós não somos diferentes. O Senhor vai nos manter na sua igreja, na igreja que ele quiser. Não estou aqui nem defendendo a bandeira do presbiterianismo, não é? Porque o Senhor tem servos em outras igrejas e quer esses servos em outras igrejas, e assim vai ser. Porém, alguns ele quer aqui, e aqueles que ele quer aqui, ele vai trazer para cá, e assim sucessivamente. Como, igualmente, vai fazer a limpeza, tirando os ramos infrutíferos, estéreis, e tratando dos ramos frutíferos. Portanto, o verso 3 trata da purificação dos crentes, trata da purificação da igreja. O instrumento usado para a purificação dos crentes, para a purificação da igreja, para a purificação dos ramos, é, sem sombra de dúvida, a palavra de Cristo. Quanto mais aplicada a nossa vida, mais limpos ficamos, ou mais limpos ficaremos. As palavras de Cristo, segundo João, no capítulo 6, no verso 63, as palavras de Cristo são espírito e são vida. O verso 4 trata da frutificação do crente. Neste versículo, Jesus mostra a verdadeira intimidade que deve haver entre ele e o seu povo. O crente não poderá produzir fruto algum se não estiver unido a Cristo. Se não estiver unido a Cristo, ele é um ramo infrutífero. É impossível ser frutífero ou ser cristão de verdade
sem estar em Cristo. Somente em Cristo nós somos cristãos. E somente em Cristo nós podemos frutificar em sua obra. Verso 5 trata ainda da união com Cristo, da união da igreja com Cristo, da união do crente com Cristo, da minha união com Cristo, da sua união com Cristo. E ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. No Salmo 80, no verso 8, nos diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Há a ideia bem clara da igreja como videira. E Jesus é a vida da videira. Jesus é quem dá vida à igreja. Os ramos sem a vida, que é Cristo, estão mortos. A igreja que não tiver Cristo, ela é uma igreja morta, porque é ele que dá vida à sua igreja, é ele que dá vida aos crentes. Não pode haver videira sem Cristo. É por isso que temos que estar unidos a Cristo e assim somos parte da videira, somos parte do próprio Cristo, porque é a vida dele em nós. A união vital é de tal natureza que o crente não pode ser crente de fato se não estiver ligado a Jesus. Sem Jesus, ele não é nada, absolutamente. Portanto, só Cristo é quem dá vida à igreja e, portanto, só ele dá vida ao crente também. Se você e eu não estivermos ligados a Cristo, nós, cedo ou tarde, seremos cortados porque somos estéreis. E o Senhor não quer esterilidade na sua obra. Ainda no verso 6, vamos observar, eu não li nesta noite, mas deveria ter lido até, né? Ele continua falando da união pela fé em Jesus. Verso 6, e trata disso no verso 6 até o verso 10. Ele trata da união pela fé em Jesus. Mostra mais uma vez que a nossa união com Cristo é vital, é necessária, ou estaremos mortos. Observe neles a importância das palavras permanecer. Esta união é caracterizada e evidenciada por nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. É a fé que é o meio pelo qual permanecemos no seu amor. E o resultado dessa união em Cristo, permanecendo nele, é a resposta às nossas orações. E Deus é glorificado através da vida frutífera de seus filhos pela permanência nele, ou por permanecerem neles, pela união vital com Cristo. Muito bem. Agora, irmãos, nós vamos analisar, como disse no início, os aspectos doutrinários. Nós fizemos aí uma rápida explicação, uma rápida explanação a respeito do texto básico. O texto básico trata desse assunto até o verso de número 17. Né? Eu pincelei lá com os comentários até o verso 5 e fiz um resumão, por assim dizer, dos versos 6 até o verso de número 10. Mas aconselho você, irmão, a ler todo esse texto. Pois bem, terceiro aspecto é o aspecto doutrinário, que eu tenho colocado, inclusive,
A transparência nesse mesmo modelo, né? E o primeiro aspecto é a nossa união com Cristo. Vamos recordar algumas coisas importantes que já foram objetos do nosso estudo. Eu vou trazer aqui para os irmãos apenas uma recordação do que nós já estudamos. Vamos recordar apenas os assuntos que são mais relevantes para a discussão da matéria de hoje e do tema específico, a nossa união com Cristo. Quando Deus fez o pacto da redenção com o seu Filho, este se tornou o cabeça e o representante daqueles pelos quais veio morrer. Portanto, como fiador ou como garantidor desse pacto, Cristo iria pagar pelo seu povo as penalidades que lhes cabiam. Fazendo isto, Jesus assegurou vida eterna para o seu povo. Jesus assegurou vida eterna para o seu povo quando assumiu o nosso lugar e deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Lá, Cristo, tornando-se o substituto de seu povo, mereceu a salvação para ele. Olha o que eu estou dizendo. Cristo é que mereceu a salvação para o seu povo. Cristo é que mereceu a salvação para nós, para mim, para você, para a sua igreja, porque ele pagou a nossa dívida. Ele nos substituiu. Esta substituição foi em tal grau que nós fomos unidos a ele. Essa união foi tal que quando ele morreu, nós morremos com ele. Vou repetir isso, viu, meus irmãos? Essa união nossa com Cristo foi tal que quando ele morreu, nós morremos com ele. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Isto é, a justiça de Cristo tornou-se nossa, porque ele nos deu, desde que estejamos unidos a ele. Já estudamos que para fazer essa obra no Calvário, o Cristo teve que se humilhar. E nós estudamos a humilhação de Cristo. A Escritura diz que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse texto, irmãos, que acabei de citar, é o texto de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e o verso de número 15. Cristo garantiu-lhes a salvação porque estava relacionado com eles, conosco, como cabeça, como representante e substituto. Quando ele realizou a obra redentora no Calvário, toda a igreja estava ali e foi crucificada com ele. É isso que Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso de número 28.
foi ressuscitada com ele, a igreja. E ele a fez assentar-se nos lugares celestiais com ele, como repete Paulo em Efésios, no capítulo 2, no verso de número 6. Em Cristo, todas as bênçãos foram asseguradas, porque o seu povo estava unido a ele. Ouçamos, irmãos, e você vai poder acompanhar aí na tela o que Berkhoff diz a respeito dessa união. Berkhoff diz assim: essa união é espiritual, íntima e vital entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da vida e da força desse povo, da sua bem-aventurança e da sua salvação. Ele é a videira, ele é a vida, nós somos os ramos que são beneficiados por ele. Segundo ponto, aplicação dessa união com Cristo ao pecador. A união, não é? Ou a aplicação dessa união com Cristo ao pecador. A obra de Cristo, como disse já, não terminou no Calvário, quando ele objetivamente realizou a obra da redenção. O plano de salvação foi perfeito no pacto da redenção. Não somente o Filho foi escolhido representante e cabeça do seu povo para morrer substitutivamente por ele, mas o plano divino determinou que esse povo, seu povo, viesse a ser possuidor das bênçãos da redenção. Usufruímos hoje da bênção da redenção, porque Deus a estendeu a nós através de Jesus Cristo e do seu sacrifício lá naquela cruz do Calvário. Como? Pela operação interior do Espírito Santo no coração daqueles por quem Cristo morreu. Olha o que eu estou dizendo. O Espírito Santo opera na vida daqueles pelos quais Cristo morreu. O Espírito Santo coloca em nosso coração aquilo que Cristo conseguiu para nós na cruz ao morrer. O Espírito faz com que nos apropriemos das bênçãos de Cristo, operando em nós a fé, através da qual recebemos o Salvador. É bom observar, irmãos, a fé não é a base da união, mas é o meio pela qual tomamos posse das bênçãos dessa união. Não sei, irmãos, se vocês prestaram atenção no hino que foi cantado no início. Quem prestou, ótimo. Quem não prestou atenção, tem agora o dever de prestar atenção no final deste culto. Porque também no final deste culto, nós vamos cantar e repetir esta música de outra forma. Pois bem, mas a música diz assim: com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz.
cheio da graça que ali corre e flui, cada momento com Cristo Jesus. Vou repetir. Preste atenção. A letra desta música. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz. Cheio da graça que ali corre e flui, cada momento com Cristo Jesus. Este é o inário presbiteriano, hino de número 115. Irmãos, nós temos hinos belíssimos. E de agora em diante, vez por outra, nós vamos fazer referência a um desses hinos pela sua letra. A letra da música traz uma importância muito grande para nós, né? Às vezes nós cantamos sem prestar atenção na letra. Mas agora que eu alertei, né? Quem prestou atenção no primeiro momento que nós cantamos, ótimo. Quem não prestou atenção, reflita na música no final, quando estaremos novamente cantando este hino. Bem, diz o texto, e do texto do hino diz: gozamos das bênçãos do reino da luz, porque o Espírito as aplica ao nosso coração. Na cruz fomos unidos a Cristo. Gozamos das suas bênçãos quando o Espírito nos habilita a crer na obra e na pessoa do Salvador. Quando o Espírito aplica essa união ao nosso coração, ela se torna bem evidente. Isto é demonstrado nas figuras usadas nas Escrituras, que eu vou chamar a sua atenção agora para esses textos que fala e que refere-se a esta união vital de Cristo com a sua igreja. É claro que quando nós mencionamos a união de Cristo com a sua igreja, nós estamos falando da união de Cristo com você, da união de Cristo comigo, da união de Cristo, enfim, com a sua igreja. A primeira perspectiva que quero trazer para você é que João, no capítulo 15, versos de 1 a 5, que foi o texto lido, ele fala da videira e dos ramos, e fala que essa união de Cristo com a igreja é como a união da videira com os seus ramos. Também é feita a comparação da cabeça e o corpo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Paulo fala desta união vital em Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Também em Efésios, capítulo 4, versos 15 a 16. Também no capítulo 5 de Efésios, verso de número 23. Também Pedro faz esta comparação, quando na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 4 a 6, ele fala do fundamento e do edifício. Efésios ainda, Paulo também nos fala em Efésios, capítulo 5, versos 23 até o 32, já citei Efésios 5 e 23, quando fala da união do esposo e a esposa. Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Também João, no capítulo 10, no verso 6, fala de uma outra figura, e que essa ilustraçãozinha que está aí se movendo também trata disso, né? João fala do pastor e do seu rebanho. João fala do pastor e as suas ovelhas. Então é este o aspecto e a união vital que Cristo tem com a sua igreja. É comparado à videira, é comparado ao corpo e à sua cabeça, é comparado aos fundamentos do edifício, é comparado ao esposo e à esposa, é comparado ao pastor e ao rebanho. Analise-as.
com espírito de oração. Analise essas questões, irmãos. Somente quando o Espírito nos habilita a crer em Jesus é que podemos enxergar as bênçãos e as evidências dessa união com Cristo. Somos habilitados a isto. Vamos ver um pouco disto na próxima lição. Mas, irmãos, eu já chamei Berkhoff e vou chamar Berkhoff novamente aqui para nos trazer a sua percepção a respeito desta união. Lembre-se, nós estamos falando da união de Cristo com a sua igreja. E Berkhoff aborda essas questões na sua teologia sistemática. Berkhoff mostra que essa união aplicada a nós pelo Espírito tem algumas características que devem ser destacadas. E diz ele, esta união é uma união orgânica. Há uma unidade básica entre Cristo e o seu povo. Ambos formam um corpo. Esta verdade está patentemente colocado nas Escrituras, em João, capítulo 15, verso 5, 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 15 a 19, Efésios, capítulo 12, versos 2, verso 23, capítulo 4, versos 15 e 16, capítulo 5, versos 29 e 30, Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5, e outros. Nessa união, Cristo serve aos crentes e estes servem a Cristo. Há uma união indissolúvel entre aquele e estes, entre Cristo e a sua igreja, entre o pastor e as suas ovelhas. Há uma união indissolúvel entre Cristo e a sua igreja. É essa a perspectiva que Berkhoff traz para nós e, é claro, a Escritura também traz. Segundo aspecto, é uma união vital. Ela é o princípio vitalizador dos crentes. A vida dos crentes é a vida de Cristo neles. Paulo diz que Cristo é formado em nós. Gálatas capítulo 4, verso 15. Diz também que Cristo está em vós, conforme Romanos 8, 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Cristo, pelo Espírito Santo, está em nós. Cristo, pelo Espírito Santo, irmão, está em você. Cristo, pelo Espírito Santo, está em mim. Cristo, pelo Espírito Santo, está presente na sua igreja. Terceiro, é uma união pessoal. Cada crente está unido pessoalmente a Cristo pela fé. Cada pecador regenerado pelo Espírito Santo recebe a fé e, unido a Cristo, apropria-se da vida de Cristo. João 14, verso 20, 15, versos de 1 a 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Gálatas, capítulo 2, verso 20, Efésios 3, 17 e 18, João 5, 17. Eu estou citando muitos versículos, irmãos, para que nós possamos ter uma ideia do apoio que as Escrituras dão a este ensinamento. E aqueles irmãos que desejarem poderão ampliar o seu estudo, poderão rever essa live, poderão rever esse estudo, poderão anotar essas citações e acrescer outras e examiná-las para o nosso crescimento pessoal. Quarto,
é uma união recíproca. Isso quer dizer que é uma união que implica numa ação de reciprocidade. Assim como Cristo, pelo seu Espírito, regenerando-nos, produz a fé em nós, também nós, mediante a fé, temos que viver na dependência dele, exercitando essa fé. Como recebemos Cristo pela fé, por essa mesma fé devemos andar nele. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso de número 6. Exercitando a nossa fé, como diz Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Devemos permanecer nele, como diz João no capítulo 15, verso 4. Amá-lo, como diz João capítulo 14, verso 23. E obedecê-lo nos termos de Hebreus, capítulo 11 e verso de número 8. Muito bem, irmãos. Estamos nos aproximando do final do nosso estudo de hoje a respeito dessa união vital com Cristo. Você observou quantas bênçãos lhe advêm de sua união com Cristo? Você observou isso? Essa união foi proposta na eternidade, realizada objetivamente no Calvário, com a morte de Cristo, e subjetivamente no seu coração e no meu, através do Espírito Santo. Agora, você pode participar de um companheirismo com Cristo Jesus, assim como Cristo participou nos trabalhos, nos sofrimentos e nas tentações do seu povo e por causa dele, conforme Hebreus capítulo 2, versos de 14 a 18. Também você participa dos benefícios da morte de Cristo, porque você morreu com ele, conforme Paulo, em Romanos, capítulo 6, verso 5, parte A, verso 8, parte A. Assim também você ressuscitou com ele, como diz Paulo, Romanos, mesmos versículos, versículo 6, capítulo 6, verso 5, parte B, verso 8, parte B, tornando-se herdeiro com ele, conforme o mesmo apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 17. E será vitorioso no final, quando ele se manifestar em plena e evidente vitória. Essa é a descrição que nos traz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4 e no verso de número 13. Dê graças e louvores a Deus, porque você, irmão, está unido a Cristo Jesus. Você e eu estamos unidos a Cristo Jesus. A igreja está unida a Cristo Jesus. O hino 115 do nosso hinário presbiteriano continua. Continuemos cantando. Ele diz: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Vou repetir esse trechozinho do hino. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento só teu, ó Senhor. Vamos encerrar com este hino, irmãos. Mas antes do hino, quero dizer: viva de tal forma
que a sua união com Cristo se torne evidente no seu amor, na sua obediência, permanecendo nele pela fé, e que a graça do Senhor sobrevenha abundantemente sobre a tua vida e sobre a vida da sua igreja. Vamos cantar e depois do hino a palavra está com o nosso irmão Beguinha para a continuidade do trabalho de hoje. Pastor, não sei, os irmãos vai estar sem o som, viu? Voltou.
Com você, Beguinha. Amém. Glória a Deus por mais um culto que estamos chegando ao fim, né? Que nós possamos estar cientes que fazemos não por nós mesmos, mas tudo vem e volta para o Senhor, né? Amém. Que Deus possa nos abençoar. O pastor quer dar os recados da semana? Só os cultos normal, Beguinha. Escola dominical e o culto à noite também. E também amanhã tem culto de oração da SAF. Apenas essas informações. E só lembrando, reunião para os pais, né? Domingo. Domingo, às 8 da manhã, vai ter um café e a reunião com os pais e os professores. Isso. Das crianças. Amém. Isso mesmo. Vamos. Alguém quer fazer alguma pergunta referente ao estudo ou alguma outra questionamento? Pode ir. Se não tem, vamos orar encerrando, né? Bem. Vamos pedir ao reverendo Evanilson para fazer a oração final, por gentileza. Amém. Vamos lá, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos, agradecemos por mais essa noite que o Senhor nos concede de aprendermos juntos da Tua Palavra. E pedimos, ó Deus, que possas continuar abençoando cada um dos irmãos, abençoando a Tua igreja, e assim como foi estudado nessa noite, foi lido pela Tua Palavra, que nós possamos dar frutos para a glória e o louvor do Teu santo nome. Que o Senhor possa conduzir-nos em Tua presença e continuar abençoando a cada um de nós, bem como também a cada família representada aqui nessa noite. É o que nós te pedimos. Por tudo mais, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. A paz, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus.
Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provarei